Vamos lá, galera, segunda parte da nossa aulinha sobre ácidos, tá? Por acaso lembram que nós tínhamos parado por aqui, ó? Eu já tinha montado isso com vocês, ó. Eu vou até te mostrar qual foi a última tela da nossa última aula. Foi isso aqui, ó. Ok? Então a gente viu que os oxiácidos a gente chama de ICO. Então carbônico, nítrico, bórico, clórico, sulfúrico e o nome dos ânions, tá? Aí eu tinha passado uma tarefa para vocês, que era ter o máximo de coisas decoradas sobre isso aí, tá legal? Tá, então vamos continuar. Aí eu preciso te mostrar uma outra coisa agora, que são algumas variações que eu posso promover nessas fórmulas. E as variações são as seguintes, ó. Nós já sabemos, eu vou deixar isso mais uma vez anotado aqui, que todo mundo que está aqui, ó, tem a terminação ICO. Então esses ácidos, eles terminam em ICO. Aí eu posso começar a fazer uma brincadeira com esses ácidos, que é colocar oxigênio ou tirar oxigênio. Então presta atenção aqui do lado direito. Se eu pegar esses ácidos aí, que são todos ICO, você já sabe disso, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os ácidos que são ICO, e aqui para cima, em preto, ó, eu vou somar mais um oxigênio, ok? Então você vai pegar a fórmula e somar um oxigênio. Aí o que vai acontecer? A terminação do nome vai continuar sendo ICO, só que você vai colocar a palavra per na frente. Vai mudar o nome porque vai mudar a fórmula, tá legal? Daqui a pouco eu treino com você. Agora presta atenção no seguinte, se eu pegar o ácido ICO, agora você vai olhar para a setinha que está em azul, e eu tirar um oxigênio, então ó, aqui ó, tirar um oxigênio, menos um oxigênio, aí vai virar oso. Então você não vai colocar nada na frente, e você vai colocar no final, você vai mudar para oso, beleza? Bem, agora olha para o que está em vermelho. Se você tirar dois oxigênios, então menos dois oxigênios. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer duas mudanças. Uma delas vai ser mudar o final para oso e mudar o começo para hipo. Aí tudo isso que está aí agora, esse esqueminha, a gente decora falando tudo de uma vez. Perico, ico, oso, hipooso. Perico, ico, oso, hipooso. Tudo bem? Então essa é a ideia, você decorar quais são as variações conforme eu coloco oxigênio ou conforme eu tiro oxigênio. Tá legal? Vamos treinar? Então vamos lá, presta atenção aqui no que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó, o HClO3. E você que vai me dizer, como é que é o nome desse camarada? Gente, ó, o HClO3, ó, não perca a atenção, é o mesmo cara que está aqui. E você já sabia pela decoreba anterior, não é verdade? Aí como é que é o nome dele? Esse cara aqui, ele é chamado de ácido clórico. Então, ele é chamado de ácido clórico. Já sabemos. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar uma opção. A primeira opção é essa aqui, ó. Eu vou, como eu tinha dito lá em cima, somar um oxigênio para ele. Então, soma um oxigênio. Aí ele vai ficar como? HClO4. Aí o que eu mandei você fazer? Manter ICO e colocar a palavra per na frente. Então, ele vai ficar com esse nome, ó, colocando a palavra per na frente. Então, ele ficou um ácido perclórico. Bom, continua fazendo o que nós já sabemos. Como é que ioniza o ácido perclórico se você colocar ele em água? Aí ele vai liberar um H+, ok? Mais o ClO4-. Lembra disso que eu tinha falado anteriormente, ó? Olha aqui para cima. Eu falei para vocês já que quando termina em ICO, passa para ato. Isso já estava dito. Então vamos colocar aqui, ó. Se o nome desse ácido é ácido perclórico e ICO passa para ato, como é que é o nome desse ânion aqui? Muito bem. Esse ânion é chamado de um ânion perclorato. Tudo bem? Beleza. Continua meu esqueminha. Agora, nessa setinha eu vou diminuir um oxigênio, daqui a pouco eu escrevo. Nessa setinha eu vou diminuir dois oxigênios. Então vamos lá, menos um oxigênio. E nessa aqui, menos dois oxigênios. Gente, se eu tirar um oxigênio, o HClO3, ele vai virar HClO2. Beleza? Aí vai ficar assim, ó. Ioniza ele, um H+, e ClO2-. Como é que é o nome do HClO2? Ó, quando perde oxigênio, olha para o esqueminha aí em cima. Passa de ICO para oso. Então, esse cara aqui, ele vai virar um ácido cloroso. Beleza? Aí, para dar nome do ânion, eu tenho uma novidade para te falar. A novidade é o seguinte, eu vou usar essa tela aqui como rascunho, só que eu vou usar como rascunho, mas você vai anotar isso aí no seu caderno, porque é bem importante, tá?
Eu estava montando desde a aula passada o seguinte esquema, vê se não é verdade, que é o ácido para o ânion, ok? O que nós já tínhamos? Nós já tínhamos isso, ó, hídrico passando para o quê? Para ito. Ico passando para o quê? Para ato. Aí faltava esse aqui, ó, falta só esse, que é dioso passando para ito. E aí com isso eu consigo fechar a minha tabelinha, tudo bem? E esse esqueminha aqui que gera até uma frasezinha. Aí qual a frasezinha que gera aqui? É aquela frase, ó, gostoso pirulito, ok? No bico do pato e com Fidrico não me meto. Fidrico é uma pessoa qualquer, tá? Que a gente acabou de inventar por aqui. Então gostoso pirulito no bico do pato com Fidrico não me meto, ok? Ou então tem essa outra frase aqui. Você pode fazer assim também, ó. Acompanha. Mosquito teimoso. Te mato, te pico. Te meto no vidrico. Ok? Pode ser assim também. Portanto que você decore isso. Eu estou bem satisfeito. Então a gente já tem todo o esquema de passar do nome do ácido para o nome do ânion. E você tem que ter esse esqueminha anotado no seu caderno. Você não pode esquecer isso. Então volta para minha tela aí. Então vamos lá. Gente, se o nome do HClO2 é ácido cloroso, gostoso pirulito. Aí como é que é o nome do ânion? Aí o nome do ânion é clorito. Ok? E se eu tirar dois oxigênios? Se eu tirar dois oxigênios, vai virar HClO. Aí se eu pegar o HClO, colocar em água, aí ele vai liberar um H+, e aqui ClO-, ok? E se eu tirar dois oxigênios, conforme a gente viu lá em vermelho, lá em cima, você vai colocar hipo na frente e trocar por oso. Então ele vira ácido hipocloroso. Gente, hipocloroso termina em oso. Aí gostoso, pirulito. Aí como é que é o nome deste ânion aqui agora? Aí este ânion a gente chama de hipoclorito, ok? Aí deixando aqui marcado para vocês, ó, esse é o nome do ânion, é o ânion perclorato, esse é o ânion clorito e esse é o ânion hipoclorito. E a gente poderia dar vários nomes desses compostos dessa maneira, tá bom? Nome do ácido e nome do ânion. Beleza ou não beleza? Muito bem, eu vou aproveitar agora, deixa essa tela, eu tinha dito que era rascunho, mas eu vou fazer mais coisas aqui nela, ó. Bem, deixa eu te dar uma sugestão, pega seu celular, eu não sei se você está assistindo essa aula pelo celular ou pelo computador, enfim, então anota no seu papel um pouco dessa aula aqui, porque eu vou fazendo perguntas aqui nessa próxima tela, tá? Então vamos lá, você vai usando aquilo ali. E se eu tiver isso aqui, ó? Aqui é o HNO3, esse você já sabe o nome, ele é o ácido nítrico, tá? Então, só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer HNO3, eu vou fazer HNO2. Então peguei o HNO3 e diminui um oxigênio. Aí quando eu diminuo um oxigênio, eu já tinha dito lá em cima para vocês que muda para oso. Então esse camarada aqui é o ácido nitroso, tudo bem? Aí como é que, se eu colocar ele em água, aí como é que ele ioniza? H+, e aqui passa para NO2-, beleza? Aí esse ânion, ele chama nitrito, tudo bem? Gostoso pirulito, então esse ânion ele chama de nitrito. Deixa eu te mostrar uma outra coisa, que pode ser que alguma questão te pergunte, ó. Eu posso pensar nisso aqui assim também, ó. HNO2, mesma reação, tá? Só vou fazer uma pequena modificação. Mais água. Aí tem provas que vai trazer isso aqui para vocês assim, ó. Vai escrever H3O+, mais NO2-. Gente, H3O+, é a forma mais complexa do H+. Por quê? Porque você considera o seguinte, considera que eu estou pegando esse H daqui e juntando a água. Aí fica H2O com mais um H, fica H3O+, tudo bem? Esse H+, ele é chamado de íon, e mais especificamente um cátion, e ele é chamado de cátion hidrônio. Tudo bem? Beleza, vamos treinar mais, só que eu vou fazer uma coisa bem diferente agora, e cai muito em prova de vestibular, então você vai ficar bem atento. Olha só esse cara aqui, ó. É o H2CO3. Gente, como é que é o nome dele? Ácido carbônico, beleza? Ele estava lá na decorebinha do não como bolo, certo? Muito bem, aí eu vou pegar esse ácido carbônico que está aqui,
colocar em água. Aí o que vai acontecer? Ele vai liberar 2H+, ok? E vai sobrar CO3 menos 2. E a gente já sabia que o nome do CO3 menos 2 é carbonato. Isso desde antes. Então não tem nada agora de diferente. O que vai ter diferente agora? Agora presta muita atenção porque isso é importante. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o H2CO3 e vou fazer o seguinte, ó. Quantos Hs ele tem, gente? Ele tem 2 Hs. Só que dos 2 Hs, eu vou fazer com que ele libere apenas um. Então, ó, dos 2 Hs, ele vai liberar somente um H. Então vai ficar um H+. Isso, aí eu vou deixar anotado aqui embaixo, é o que nós chamamos na química de ionização. Só que como não libera todos os Hs, eu vou chamar de ionização parcial, tá? Então coloca isso aí no seu vocabulário. Isso é uma ionização que foi feita parcialmente. Tá, só que continua lá. Se eu liberar apenas um H, ainda sobra um H para o restante do ânion, que é o HCO3-. Agora eu vou escrever aqui novamente, ó. Como é que é o nome do CO3-2? Carbonato. Agora a pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Aqui, ó, continua sendo um ácido carbônico. Então, olha só, vamos marcar tudo na mesma cor aqui. Aqui é ácido carbônico, certo? E aqui é a mesma fórmula, então continua sendo o quê? Ácido carbônico. Agora, desse lado aqui é carbonato, CO3-2. Só que aqui é diferente, ó, é HCO3-, então não pode ser carbonato. Aí nós vamos dar alguns nomes que são muito importantes. Vamos lá. O HCO3-, você vai chamar por esse nome aqui. Como tem um hidrogênio metido no meio, aí nós vamos chamar de hidrogeno carbonato. E não esqueça essa possibilidade, tá? Então você chama de hidrogeno carbonato. E tem um outro nome que ele é muito mais famoso. Vai me dizer que você nunca escutou falar do bicarbonato, ok? Bicarbonato de sódio, que é um sal, mas tem a ver com bicarbonato. Então esse é o ânion que a gente chama de bicarbonato. E eu vou sublinhar isso aqui algumas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes, 6 vezes, para te dizer que este ânion ele é muito importante para as provas de vestibular. Tudo bem? Esse é o famoso bicarbonato. Informação importante, a nomenclatura bi, que é o que está escrito aí na tela, essa nomenclatura bi você só pode utilizar quando o seu ácido tem origem, quando o ânion tem origem em um diácido, ok? Que é um ácido que consegue liberar totalmente 2 Hs, que é o caso do H2CO3. Beleza? Muito bem, então pegou? Não vai esquecer que é um bicarbonato? Tem que saber que é um bicarbonato, é o HCO3-, tá? Certo, então com isso eu consigo até te contar uma coisa. Ó, eu vou aproveitar que eu estou falando sobre o ácido carbônico e eu vou contar para vocês uma curiosidade dele. Ó, o H2CO3, ele é um dos ácidos que mais caem em vestibular. A estrutura dele é assim, ó. C dupla O, ele faz uma ligação dupla. Aí nós temos um OH aqui, grudado para cá, e nós temos um OH grudado aqui. Gente, esse carbono que está aqui, ele é um carbono sp2. Isso faz com que esse grupamento aqui, ó, que esse grupamento OH fique muito próximo desse grupamento OH. Aí acontece isso, ó. Isso aqui pega esse H e sai na forma de H2O, ok? Formou água aí. E o restante, o que é o restante? É o que sobrou aqui, ó. Virou CO2, percebe? Então vai acabar ficando o seguinte, ó, o H2CO3, ele facilmente se desmonta em água e CO2. Então você não vai esquecer essa informação que eu vou colocar aqui agora. Gente, o H2CO3, ele é um ácido instável, ok? Não se esqueçam disso. Ele é um ácido instável. O que isso significa? Que o H2CO3, eu vou apagar ele aqui de cima, vou escrever algo importante sobre ele. O que significa isso? Significa o seguinte, que o H2CO3, ele faz duas coisas na vida dele assim, com muita facilidade.
Uma das coisas é ele se desmontar em CO2 e água. Isso é a instabilidade dele. Então, o H2SO3 se desmancha em CO2 e água. Isso é um equilíbrio químico. Ou esse H2SO3 também pode fazer isso. Ó. Ele acaba liberando um H+, ok? Somente um. E fica na forma de HCO3-. Dificilmente o H2SO3 consegue liberar os dois H+ dele. A maioria das vezes ele libera um H+ só e libera o bicarbonato. Então, vou falar de novo. Ó. O H2SO3 pode fazer duas coisas, certo? Coisa número 1, decompõe CO2 e água, certo? Coisa número 2, virar H+ e o bicarbonato. Então ele fica nesse equilíbrio. Ele faz as duas coisas, na verdade, ao mesmo tempo, tá bom? Essa é a instabilidade do H2SO3, tá? Tanto é que na maioria das reações químicas, quando gera H2SO3, a gente já pode colocar direto que ele está gerando CO2 e água. Beleza? Muito bem. Então, falei sobre o H2SO3 que é importante. Eu vou passar para uma próxima telinha aqui para a gente comentar outras coisas. Gente, eu comentei sobre muitos ácidos com vocês já. Você já tem uma gama muito grande de ácidos para poder decorar. Mas eu vou fazer aqui algo por desencargo de consciência. Presta atenção, não como bolo, claro, só pão sírio, ok? Aqui eu coloco H1, H2, H3. Aqui H1, H2, H3 e H4. Como é que faz mesmo? 4 vezes o 3 e 3 vezes o 4. Aí eu vou te ensinar mais uma possibilidade. A possibilidade é o seguinte, gente. Vamos lá. Eu vou começar analisando aqui a família 17, que tem lá flúor, cloro, bromo e iodo. Beleza? Então essa é a análise da família 17. Agora, olha só. O cloro, que eu estou marcando em verde aqui, da família 17, ele está aqui. É o HClO3. O flúor, ele não está lá. Só que ele forma hidrácido, que é o HF. Então não estou preocupado com ele. Mas está vendo que no não como bolo, que é a minha decoreba, não tem bromo e não tem iodo. Mas acontece, marcando de novo, que o cloro que eu estou marcando aqui, ele está aqui, certo? E ele está na mesma família do bromo e na mesma família do iodo. Isso significa dizer que eu posso trocar o cloro lá da fórmula por bromo ou por iodo. Então eu poderia formar o seguinte, ó. Aqui, deixa eu mudar de cor. Aqui eu poderia ter o HBrO3, aí você manteria o nome, certo? Aí esse camarada se chamaria ácido brômico, tudo bem? E aí você tem aquelas variações, você poderia ainda somar um oxigênio nele, tirar oxigênio e tirar mais oxigênio, seguindo o perico boso. Aí eu teria, por exemplo, HBrO4, eu teria HBrO2 e eu teria HBrO. Gente, eu acho que isso vai cair na sua prova de vestibular? Não, eu acho que não, tudo bem? Porque é muito raro cair esse tipo de ácido, mas eu estou te falando por desencargo de consciência. Ó, e em relação ao iodo, eu poderia fazer a mesma coisa. Ó. Eu poderia trocar lá tirar o cloro e colocar o iodo e ter o HiO3. Colocar o oxigênio, tirar o oxigênio e chegar nas variações de fórmula. E o nome desse cara aqui seria ácido iódico. Tudo bem? Beleza, agora olha para baixo aqui. Eu vou fazer agora a família 16. Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Beleza? Agora, vamos lá. Quem é que está aqui na família 16? O enxofre forma aqui o H2SO4, certo? Não estou preocupado com oxigênio, certo? Porque senão eu vou trocar o S por O e vai ficar um monte de O lá, não faz sentido. Mas eu estou preocupado com enxofre, com selênio e com telúrio. Aí é só você trocar o enxofre por ele. Então, no lugar de H2SO4, eu também posso formar esse ácido aqui, ó. Então, ó, pego o selênio e forma isso aqui, H2SeO4, seria o ácido selênico. Aí pego o telúrio e forma o H2TeO4, ok? Mais possibilidades, ácido selênico e ácido telúrico, beleza? Ó, pra gente acabar com essas possibilidades e acabar com o meu desencargo de consciência também, para eu não ficar preocupado de não ter passado informações para vocês, tá? Então, família 15. O
que nós temos aqui? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio. Aí nós temos um problema para resolver, então me ajuda a resolver esse problema. O problema é o seguinte, gente, nitrogênio está aqui, ok? Fósforo, mas o fósforo também está aqui, ok? E aí eu tenho o arsênio aqui, e aqui eu tenho o antimônio, certo? Eu estou mais preocupado com o arsênio. O que eu vou fazer com o arsênio? Eu vou trocar ele na fórmula lá do nitrogênio, ou vou trocar ele na fórmula do P. Gente, como o arsênio está mais próximo do P, ele é mais semelhante ao P, então eu vou trocar pela fórmula do P. Então aqui eu ainda poderia formar o H3ASO4, certo? Que é o que a gente chama de ácido arsênico, beleza? Você tem que se preocupar muito com essa tela? Não, gente, não se preocupe muito com essa tela, tá? Porque ela cai muito pouco. Se preocupe bastante com essa tela, cai demais aqui, muito mesmo. Se preocupe muito com essa tela, porque cai muito o esquema do bicarbonato. Se preocupe com essa, que são as variações mais clássicas, as que aparecem em prova de vestibular, e com aquela da aula passada, ok? Isso são preocupações relevantes. Agora, você perder muito os seus neurônios para decorar muitas dessas coisas que estão aqui, eu acho que eu confio na sua memória visual, você está enxergando essa tela, e se cair, você vai acabar se lembrando, por mais que eu acho que não vai cair, tá bom? Beleza. Agora eu vou falar aqui de uma coisa que, esse aqui já são mais recorrentes. Eu vou falar de 3 ácidos, só que eu vou fazer um pouco diferente, porque você vai ver muito desses ânions aqui. Eu vou colocar 3 ânions para vocês aqui, ó. Eu vou colocar o ânion, deixa eu melhorar a letra. Eu vou colocar o ânion MnO4-, ok? Aí eu vou colocar o ânion Cr2O4-2. E aqui eu vou colocar, aqui vai ser CrO4-2, ok? E aqui eu vou colocar o Cr2O7-2. De boa? Então eu vou fazer ao contrário. Eu vou sair do ânion e eu quero chegar lá no ácido, certo? Bem, aí é o seguinte, eu vou te dar o nome deles. Esse camarada que está aqui, ele é um ânion conhecido como permanganato. Gente, pura decoreba. Mas ao longo das aulas, ao longo das provas de vestibular, você vai ver ele aparecendo. Esse cara que está aqui, ele é um ânion chamado de cromato. E esse daqui, ele é um ânion, como tem 2 cromos agora, ele é chamado de dicromato. Aí vou fazer um pouco diferente. O diferente é o seguinte, ó, só tem uma carga negativa aqui. Se só tem uma carga negativa, é porque veio de 1H+ somente. Aqui veio de 2H+, e aqui veio de 1H+. Tá, e veio da onde? Veio desse ácido, ó, HMnO4, que é o ácido permangânico. Não vou escrever o nome, mas seria ácido permangânico. E esse aqui veio daqui, ó, H2CrO4, ok? Que é o ácido crômico. E esse aqui veio de H2Cr2O7. Aí você pode pensar assim, mas será que o professor está com preguiça, não quer escrever o nome do ácido permangânico, crômico e dicrômico? Não, gente, não é preguiça, sabe o que é? É importância. E isso aqui é importante, você saber o permanganato, você saber o cromato e você saber o dicromato, ok? São 3 ânions que são mais recorrentes em provas de vestibular, tá bom? Aqueles ácidos ali, eles não caem tanto, por mais que é só você trocar átomo por íco e você vai ter o nome dos 3 ácidos aí, beleza? Então você tem mais 3 ácidos aí, são 3 ânions que também são importantes para as provas de vestibular, principalmente esses aqui, ó. Vou marcar em outra cor para você saber o principal. Então, principalmente esses dois, ó, o permanganato, principalmente o permanganato e o dicromato, eles são mais importantes desses 3 aí, certo? Gente, quando a gente falou de hidrácidos, eu falei de força, não falei? Então, aqui eu também preciso falar de força, ok? Só que agora eu vou falar da força dos oxiácidos. Aí vai funcionar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui já
aquilo que nós já sabemos. Não como bolo. Claro, só pão sírio. Eu vou colocar esses aqui como teste, tá? Aí H1, H2, H3, vai repetindo comigo. H1, H2, H3 e H4. Oxigênios, 4 vezes o 3, ok? E 3 vezes o 4. Aí como é que funciona? Funciona o seguinte, gente. Aqui a gente faz assim, ó. A regra é, você vai pegar o número de oxigênios, ok? Só que esses oxigênios não podem ser todos, eu já te conto sobre isso. São os hidrogênios ionizáveis. Então você vai pegar o número de oxigênios ionizáveis e subtrair do número de hidrogênios. Gente, eu troquei aqui, certo? Peraí, foi mal. Deixa eu apagar tudo. Pronto, o número de oxigênios, eu só troquei a informação. Continua. E subtrair do número de hidrogênios. Aí é aqui que eu tinha que ter dado a informação, desculpem. Que é o número de hidrogênios ionizáveis. E eu já te conto o que são hidrogênios ionizáveis. Quando você fizer essa conta, oxigênios menos hidrogênios, você tem algumas opções. E as opções são essas. Ó. Pode dar 3, pode dar 2, pode dar 1 ou pode dar 0. Certo? Gente, se der 3 ou 2, o seu ácido é forte. Se der 1, o seu ácido é considerado um ácido moderado. Se der 0, o seu ácido é considerado um ácido fraco. Beleza? Muito bem. E eu já vou deixar anotado aqui, ó. Vou deixar bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui, ó. Exceções. Beleza? Então nós temos algumas exceções que são importantes e elas vão ficar anotadas aqui e eu daqui a pouco falo para vocês. Antes de falar de exceção, vamos para o clássico. O clássico olha pro lado esquerdo aí e diz para mim. Ó, esse caso aqui vai ficar 3 menos 1, oxigênios menos hidrogênios. Isso aqui vai dar 2. Ok? Aí tá, aí você já pode estar se perguntando. Professor, o que são hidrogênios ionizáveis? Muito bem, então o que são hidrogênios ionizáveis? Gente, são aqueles hidrogênios que estão ligados aos oxigênios. Certo? São hidrogênios que de fato são liberados pelas moléculas. Em quase todos os ácidos, os hidrogênios são ionizáveis, com 2 exceções, certo? Que eu vou te falar daqui a pouco. Então, por enquanto, você vai olhar para o hidrogênio e vai considerar ele como ionizável, a não ser quando eu te falo que é exceção. Ele é liberado, ou seja, ele está ligado ao oxigênio. Então, o ácido nítrico deu 2, então ele é um ácido forte, ok? Então, aqui nós temos um ácido forte. Faz esse aqui agora. 3 menos 2 dá 1, seria moderado, não seria? Porque deu 1, só que ele é fraco. Ou seja, ele é uma exceção. Só que ele é exceção por outro motivo, e daqui a pouco eu falo. Eu vou deixar marcado porque é exceção, eu vou falar já por quê. Faz o resto, só que eu vou fazer rapidão agora, tá? 3 menos 3 dá 0, fraco. 3 menos 1, 2, dá forte. 4 menos 2 dá 2, é forte. 4 menos 3 dá 1, moderado. 4 menos 4 dá 0, fraco. Tudo bem? Pronto, eu fiz rapidão. Tá, quais são as exceções? Eu vou discutir a primeira. A primeira tá aí em cima já. É o H2CO3. Ele é um ácido fraco. Tudo bem? Por quê? O porquê tá aqui, ó. É só subir algumas telas. Gente, o H2CO3 é fraco justamente por conta da sua instabilidade. Ele tem uma dificuldade muito grande em ionizar e liberar todos esses H+ aí. Ele tem uma facilidade muito maior em liberar um H+ somente. Então ele não consegue fazer uma ionização completa. E muito também pelo motivo dele ser instável. Por ele ser instável, ele perde muito a sua capacidade em ionizar. Tudo bem? Então, de fato, os dois Hs do H2CO3 são ionizáveis. Eles estão ligados aos ossos. Você pode ver pela estrutura aí. Mas por ele ser instável, ele acaba sendo um ácido fraco. Beleza? Tá, agora as outras 2 exceções. Opa, é aqui. A exceção é o seguinte, ó. Essa aqui é a primeira. A outra é esse composto aqui. H3PO3. Gente, esse ácido aqui,
é o ácido fosforoso. Beleza? Aí eu vou desenhar ele aqui, ó. A estrutura dele é assim, ó. P. Aí ele fica rodado por oxigênios. Ok? São 3 oxigênios, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar um H aqui. Aí aqui fica dupla O. Aí aqui fica... aí ele tem 3 Hs, né? Então coloca mais um H aqui, mais um H aqui. Ele tem essa estrutura. Tudo bem? Aí observe o seguinte. Dos 3 Hs deles, 2 estão ligados aos oxigênios e um está ligado ao P. Gente, em todos os ácidos que eu te apresentei, os oxiácidos, os Hs estão ligados aos Os, menos em 2 fórmulas, que é o H3PO3 e o H3PO2. Isso é decorado. Felizmente, isso tem caído muito pouco. Então, se eu fizer a conta aqui, ela verdadeiramente vai ficar assim, ó. 3 oxigênios, ok? Menos 2, certo? Porque só 2 são ionizáveis. Então, dá 1. E esse ácido aqui é moderado. Agora, se eu pegar e escrever aqui, por exemplo, o H3PO2, eu vou desenhar a fórmula aqui ao lado, ó. Ele tem 2 oxigênios, que eu vou colocar aqui, ó. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. E 2 dos Hs deles estão ligados aqui no P, ó. Aí fica H com P, H com P, P com O com H, e aqui fica uma ligação dupla. Aí observa o seguinte, ó. Só tem um H que está ligado ao oxigênio, beleza? Só tem esse H ligado ao oxigênio, então somente esse H é um H ionizável. Então você vai pegar 2 oxigênios menos 1. Aí dá 1, então esse ácido, ele também é um ácido moderado. Tudo bem? Beleza. Eu gosto de fazer assim, ó. Olha para cá, para o canto esquerdo, ó. O H3PO4, ele é um ácido moderado. Então, eu vou marcar para vocês, ó. O H3PO4 é moderado. O H3PO3 é moderado. O H3PO2 é moderado. Então, pensa assim, ó. Todos os ácidos do fósforo são moderados, contando com exceção e fora da exceção. Qual é a exceção mais importante de todas? É essa, a do H2SO3. Essa é importante. O H2SO3 é um ácido fraco justamente porque ele é um ácido instável. Tudo bem? Beleza. Gente, quanto à apresentação dos ácidos, forças, tudo que eu queria falar, eu comentei com vocês. E a ionização parcial, falta comentar um detalhe. O detalhe é o seguinte, eu quero só... acho que eu consigo comentar por essa tela aqui mesmo. Falar com vocês de alguns compostos que são importantes. Eu já falei comentei na aula passada, né, sobre os hidrácidos, né? Aí agora a gente pode comentar sobre esse aqui. O ácido fosfórico, por exemplo, ele é usado na indústria de vidro, né, na indústria de tintas, de alimentos, ele está presente no refrigerante, né, é um acidulante clássico de refrigerantes, na fabricação de fosfatos, superfosfatos, fertilizantes, porque tem fósforo, e assim por diante, tá? Ele que dá, como eu já falei, que dá o sabor ácido, né, dos refrigerantes. Ele é utilizado como conservante, tá? Em diversos alimentos. Bom, tem um outro ácido importante, que é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Ele é a substância inorgânica mais produzida no mundo, né? E mais consumida. Ela é insumo para fabricar muitas coisas, né? É matéria-prima utilizada para fabricar detergente, fabricar fertilizante também, fabricar sulfato de amônio, que é um fertilizante, na indústria de petroquímica, na indústria de papel, corante, enfim, tem muita coisa para ser fabricada com ácido sulfúrico, tá? Um outro ácido importante que é o HNO3, que é o ácido nítrico, né? Ele é muito consumido na indústria e fabricado também. Ele é um líquido incolor, né? Ele ataca com violência os tecidos animais e vegetais, então ele vai correr bastante. Ele requer um manuseio muito cuidadoso, tá? E uma das principais aplicações que ele tem é ser utilizado na indústria de explosivos, fazer TNT, trinitroglicerina, tá bom? Então essas são algumas aplicações desses compostos, tá? Só uma coisinha para te mostrar bem aqui, ó, vou te mostrar nessa tela. Eu falei de ionização parcial, só quero te mostrar mais uma, com mais etapas, aí a gente encerra essa aula. Gente, o H3PO4, eu posso fazer e liberar somente um H+, ó, ok? Aí fica faltando 2, aí ele vira H2PO4-. Aí a gente continua, ó, H2PO4-. Aí eu faço ele liberar
um H+, mais um H+. Aí o que fica? HPO4, menos 2 agora, porque ele já era menos 1. Aí a gente continua. Aí eu pego o HPO4 menos 2, ok? E faço ele liberar mais um H+. Aí finalmente ele chegou, não tem mais H para liberar, ele chegou em PO4 menos 3, tudo bem? Aí com isso, ó, eu posso montar a equação global. E se eu for montar a equação global, eu posso cortar esse com esse com esse. Aí a gente chega no clássico. Qual é o clássico? É você ter o H3PO4. Aí lembra que tudo isso está em presença de água, né? Então coloca setinha, coloca água. Aí liberando 3H+, e PO4 menos 3. Beleza? Então são ionizações espaciais. O primeiro ácido, que é esse aqui, ele é o fosfórico. Beleza. Aí como é que é o nome do ânion? Só que dessa vez, ó, perceba o seguinte. Dessa vez o ânion, ele tem 2 hidrogênios. Então fosfórico passaria para fosfato, né? Aí como tem 2 hidrogênios, aí o nome dele fica assim, ó. De hidrogênio, porque tem 2 hidrogênios, fosfato. Beleza? Aí o de baixo seria hidrogênio fosfato, e o mais de baixo ainda, que é o PO4-3, apenas fosfato. Beleza? Espero que tenham aprendido bastante sobre oxiácido, sobre ácido de uma maneira geral. Estudem bastante essa parte, decore o nome dos ânions o máximo que você puder, e a próxima aula a gente se vê novamente para falar das bases. Até mais, gente. Grande abraço.